Olá, meus amigos. Estamos aqui em mais um IDV. Estou aqui com minha máscara, mas já vou tirá-la para que vocês possam ouvir melhor a minha voz e saber que a igreja está estimulando os cuidados necessários com a pandemia, mas não deixando também de dar as nossas aulas. E estamos hoje aqui numa nova fase, numa nova doutrina. Estávamos estudando a doutrina do homem e agora nós iremos estudar a doutrina da igreja, tá certo? E como você pode ver aí no slide, a gente vai estudar a natureza, as características e os propósitos dessa igreja. E antes da gente começar, queria pedir para você pegar a sua Bíblia, se possível, uma Bíblia física, pois nas minhas aulas eu sempre gosto de estimular os meus alunos a abrir a Bíblia física, tocar. Eu posso acessar, Javerson? Pode acessar também. Mas eu estimulo sempre você a pegar a sua Bíblia física, porque é outro tipo de sentimento que você tem com a palavra, né? Você ali no celular, você vai estar ali dividindo a sua atenção, né, com o WhatsApp, com as redes sociais, mas aqui não, a gente vai estar totalmente focado na palavra, com a Bíblia. E aí a gente pode ver nesse primeiro slide uma coisa interessante. Alguma vez você se perguntou se igreja era um templo, simplesmente? Tem aí uma fotozinha, né? Mas talvez você ainda não esteja percebendo. Essa foto está sendo feita de quê? Olha só, de gente, né? Gente como eu e você, pessoas. Então, de que é feita uma igreja? Não é feita de tijolos, não é feita de barro, de portas. É feita da comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. É feita de todos os verdadeiramente salvos. Essa afirmação eu tirei do livro Teologia Sistemática de Wayne Grudem. E é nesse livro que a gente vai se basear em toda essa nossa aula de hoje, tá certo? Vamos abrir então aí, Efésios 5, eu estou aqui com minha Bíblia, não sei se vocês estão vendo aí. Efésios 5, 25. Vamos lá, acompanha aí comigo. O tempo que eu estou aqui procurando aqui na minha Bíblia vai ser o tempo que você também vai folhear aí na sua Bíblia. Efésios 5, 25. Aqui está. Olha só o que diz. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Cristo amou a igreja, se entregou pela igreja, certo? Voltando um pouquinho aí em Efésios 1 agora, 22 e 23, a gente pode perceber também o versículo que diz assim, também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu a quem? A igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Que interessante. Jesus aqui está dizendo, né? Paulo está dizendo que Jesus sujeitou todas as coisas e deu essas coisas à igreja. Olha só a importância, né, meus irmãos? E sempre eu vou ler um versículo ou dois no slide e o terceiro eu vou deixar para você ler aí na sua casa. Então, Mateus 16, 18, quando acabar essa programação, você pode ir e ler, ok? Vamos adiante. E de que é feita uma igreja? Bem, existem dois aspectos da igreja, a igreja invisível e a igreja visível. E o autor que eu falei aqui atrás, o Wayne Grudem, ele fala que a igreja é invisível, ainda que visível. Olha que afirmação interessante. Vamos acompanhar comigo 2 Timóteo 2, 19. 2 Timóteo 2, 19. Conseguiu abrir aí? 2,19 fala assim, Todavia, o firme fundamento de Deus
permanece e tem este selo. 2 Timóteo, deixa eu ver se eu abri certo, 2,19. O Senhor conhece os seus... isso mesmo. O Senhor conhece os seus. Então, é exatamente isso que você tem que ver nesse versículo. É na parte B, né? O Senhor conhece os seus. Então, a igreja invisível, o Senhor conhece. Não adianta a gente tentar querer saber quem é igreja ou quem não é igreja, como é que está a igreja, se lá na África aquelas pessoas que adoram dançando nos templos, se é igreja ou se não é, se na Austrália as pessoas que estão lá dançando com a cultura delas, se é igreja, não. O Senhor conhece os seus. E em Hebreus 12, 23, eu coloquei no slide, dá para a gente ver, a igreja também é a assembleia de primogênitos inscritos no céu. E a própria palavra igreja, vem de eclésios, né, do grego, significa assembleia. E assembleia é reunião, uma reunião para algum propósito. Não tem a assembleia legislativa? É a reunião ali para legislar. E no caso da igreja, é a assembleia para adorar a Deus, né? E a igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Concluindo, gente, a igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Né? Então a gente pode ficar tranquilo no nosso coração, a gente não precisa querer tomar o lugar de Deus nesse aspecto. E sempre lembrando que igreja não é religião. Religião é uma tentativa do ser humano de tentar se chegar a Deus. E a igreja é uma instituição que o próprio Deus encarnado criou. E tem um detalhe também, gente. A igreja não tem a ver com a salvação, né? A salvação não é você fazer parte da igreja. Você faz parte da igreja porque você é salvo. 2 Coríntios 5, 17 e 19 diz, se você está em Cristo, tem a salvação, né? Se você está em Cristo, tem... Vamos lá, vamos abrir aqui, ver se é isso mesmo. 2 Coríntios 5. Acompanhe aí comigo. Vamos fazer esse trabalho de paciência. Você não vai para lugar nenhum nessa quarentena, não é verdade? 2 Coríntios 5, 17 ao 19. Não é aquilo não que eu falei, hein? Para você ver a importância de você abrir a Bíblia e conferir se o pregador está realmente falando o que está dizendo lá. Diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Olha só que coisa linda e que responsabilidade nós temos, o ministério da reconciliação. Continuando então de que é feito uma igreja. Vamos falar agora da igreja visível, né? A igreja visível é a igreja como os cristãos a veem na terra, né? E aí 1 Coríntios 1, 2. O que é que diz? Eu não vou nem abrir porque essas já estão aí no slide, mas é só para você perceber que Paulo, quando falava, ele falava a igreja que está em tal cidade, a igreja que está reunida na casa de Filemon, a igreja, né? Olha só, a igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios 1, 2, a igreja dos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1, 1, e em Filemon 1, 2 diz o quê? A igreja que se reúne em sua casa. Quer dizer que pode-se haver uma igreja reunida? Pode, porque a igreja começou assim, a igreja reunida em casas. Ela não se reunia em templos inicialmente, né? E como é que a gente poderia então definir essa igreja visível? É o grupo de pessoas que se reúnem toda semana para cultuar a Deus, para professar a fé em Cristo. Ok? Isso aí, mais uma afirmação do teólogo do livro.
E tem algumas metáforas, né, que a gente pode perceber que Jesus fala como sendo algumas metáforas para explicar melhor o que seria essa nova instituição que ele iria criar e que agora a gente percebe que ele criou e que a gente faz parte dela, né? A primeira metáfora é como uma noiva. A igreja é uma noiva. A noiva que ele vem buscar, que Jesus vem buscar. Vamos abrir em Hebreus 9, 28. Abra aí comigo. Hebreus 9, 28. Olha só, diz assim a palavra, hein? Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para salvação dos que esperam por ele. Certo? Hebreus 9, 28. Agora me diga uma coisa. Você se diz amigo do noivo, mas fala mal da futura esposa dele? Isso aqui até o pastor Targino falou, né, num culto uma vez, falou para o filho dele, na época que ele estava noivo. Ele perguntou para o filho dele, e aí, Joel, se falassem mal aí da tua noiva, o que é que diriam? No mínimo, ele ia olhar meio assim, de lado para a pessoa que estava falando mal. Então, você fala mal da igreja quando você não está nela? Interessante que as pessoas normalmente falam mal a outros, né? Mas não falam mal o noivo. Então, lembre-se que você é igreja e que todos os outros irmãos são igreja. E quando a gente fala mal da igreja, a gente também fala mal de nós mesmos. E também o noivo não vai gostar muito, não. E tem uma metáfora que eu gosto muito de expor, que é a metáfora da construção. Eu, como edificador, né, arquiteto, essa passagem é muito interessante. Olha. 1 Pedro 2,5 fala que somos pedras. Eu falei, você falou, Javes, que igreja não é feita de tijolo, não é feita de pedra. Tudo bem, mas vamos ver que tipo de pedra ele está falando. Pedro, se você estava em Hebreus, avance aí um pouquinho, certo? 1 Pedro 2,5. Olha só o que fala a palavra. Pedro 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós somos o quê? Pedras vivas, pois a gente compõe esse templo espiritual, como fala aqui. E Jesus, ele mesmo é o construtor, o alicerce e a pedra angular. Mateus 16:18, 1 Coríntios 3:11 e Efésios 19:22, certo? O que seria então a pedra angular? A pedra angular nada mais é do que uma pedra fundamental. É uma pedra que existia antes, né, quando havia aqueles arcos gregos, e como normalmente se dirigiu a uma cultura helenística na época, as pessoas entendiam de cara quando se falava em pedra angular. Agora a gente não entende muito, porque as nossas construções não têm essa pedra angular. Mas quando você construía um arco, tinha uma pedra que era a pedra angular, que se você tirasse ela, toda a construção iria desabar. Amém? Então esse é o nosso Jesus. Toda a base da igreja está em Cristo, certo? Ele não falou que ele é o alicerce? Alicerce significa base. Marcos 12:10, Romanos 11:36 e Colossenses 1:16 e 17. Vou deixar essas passagens para você mesmo ver aí quando acabar esse vídeo. Jesus é a cabeça. Nós, individualmente, somos membros desse corpo. Então aqui é a terceira metáfora, que é o corpo. Tá certo, gente? Vou abrir uma passagem dessa para a gente poder embasar o que a gente está falando. Vamos lá. Vamos abrir em Efésios. Abre aí comigo. Efésios, capítulo 1, 22
23. Diz assim, ó: também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. É a mesma passagem que a gente leu logo mais, lembra? Que é o seu corpo, só que a gente não leu o 23. Olha só como é importante a gente ler, né? 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Então Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Paulo mais adiante vai falar que cada um de nós somos membros desse corpo no qual Cristo é a cabeça, certo? E como podemos reconhecer uma igreja verdadeira? O que você acha? Bem, então vamos lá falar nisso, né? O que é que não é definitivamente uma igreja? Se você um dia ter a experiência, como eu já tive, algumas experiências ruins, minha esposa também, ela com certeza vai estar assistindo aí, ela vai lembrar das experiências que ela teve logo no início, quando a gente ainda não era convertido ainda, né? Mas o que é que não é? Quando a pregação de uma igreja oculta de seus membros a mensagem do evangelho de salvação pela fé, de modo que ela não é proclamada com clareza, ficando mesmo sem ser proclamada, desculpe o erro, certo? Ficando mesmo sem ser proclamada por algum tempo, o grupo que ali se reúne não é uma igreja. Tá certo, gente? Então, se você vai numa igreja que só fala de prosperidade, se você vai numa igreja que só fala de cura de doenças, se você vai numa igreja que só fala de coisas para que você vai obter para si, né? Você não está indo em uma igreja verdadeira. Você está indo numa reunião, em algo que vai fazer você estimular alguma coisa em você, estimular o seu eu, a sua forma empreendedora, ou então trazer coragem para você, de alguma forma, para você obter coisas para si, mas você não vai estar em uma igreja. Você vai estar numa igreja onde se fala da salvação pela fé, porque esse é o tema central da Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo, principalmente no Novo Testamento. Então é essa palavrinha, salvação pela fé. Lembra disso? Se toda essa aula aqui, você só se lembrar dessas 3 palavras, já vai ser suficiente. Eu vou estar muito feliz de você ter lembrado disso. Salvação pela fé. E como podemos reconhecer uma igreja verdadeira? A continuação, olha só o que Calvino fala. Onde quer que ouçamos a palavra de Deus, puramente pregada e ouvida, e os sacramentos ministrados conforme instituídos por Cristo, ali, e não se deve duvidar, existe uma igreja de Deus. Mas ele fala de sacramentos. O que é sacramento, Javerson? Isso aqui, mais uma vez, do livro Teologia Sistemática. Até meu querido pastor Samuel Silveira me ajudou bastante aí para a gente montar esses slides, me oferecendo aí esse livro. Os sacramentos podem ser também ditos como ordenanças. São as ordenanças que Jesus deu para a gente. Que são o quê? O batismo e a ceia do Senhor. E o que seria o batismo? O batismo é quando você é admitido naquela comunidade ali e, ao mesmo tempo, você fala para o mundo que você, no ato de mergulhar, você morreu para o mundo, e no ato que você levantou, você renasceu para Deus, né? Então, isso é o batismo. E você, naquele momento, você diz que eu faço parte daquela comunidade. Eu faço parte da igreja. E a ceia? A ceia, Jesus implementou também como uma forma de lembrança, né? Uma forma de você lembrar que ele se entregou por nós, oferecendo o seu corpo, oferecendo o seu sangue, e também de saber
que a gente vai ficar fazendo isso até que ele venha. Então, isso dá uma noção de continuidade. E Jesus quer que a gente seja assíduo, né, na sua igreja. Ele quer que a gente esteja se encontrando frequentemente. Mas a pandemia está aí, a gente não está se encontrando frequentemente. Mas a gente está se vendo através dessas lives, através da tecnologia. A gente, graças a Deus, Deus deu essa oportunidade para a gente, coisa que não teve na última pandemia, né, que foi a gripe espanhola lá. Então, muita gente não teve a oportunidade que nós estamos tendo nessa era. Agora, gente, mais uma vez, isso não é critério para salvação, como eu falei no slide anterior, mas como demonstração de fé e como uma forma de simbologia, tá certo? E assim como temos falsas igrejas, você deve estar pensando aí, né? Poxa, eu estou pensando aqui só no ramo católico ou no ramo ortodoxo, que essas igrejas não falam sobre isso que você está dizendo aí. Não, mas também temos no viés protestante também, né? Muitas igrejas no viés que se dizem igrejas evangélicas, com nome evangélico. O nome evangélico hoje, né, virou moda. Dizer que é evangélico é como se fosse um status ou como se fosse uma forma de você ser mais confiável para a sociedade, né? Pelo menos aqui no Brasil, não sei lá fora, né? Mas no viés protestante também temos falsas igrejas. Se a igreja protestante não está falando da salvação pela fé, então é uma falsa igreja também. Quais os propósitos de uma igreja? Olha só, ministério com relação a Deus, aos cristãos e ao mundo. O que é ministério, Javerson? Ministério é serviço, nada mais é do que isso. Ministro. O ministro da agricultura, o ministro da saúde, o ministro das relações exteriores. É um nome bonito, né? Dá um status, né? Mas nada mais é do que um servo. Ele teria que ser um servo da nação, um servidor, e não uma profissão, e não algo que diga, o ministro da segurança pública, o ministro da economia. Não é um título, e sim um servo, porque a palavra ministério significa serviço, e na igreja não é diferente, pois nós temos um ministério em relação a Deus, aos cristãos e ao mundo. A Deus, o nosso ministério é qual? Eu falei no começo, quem estava atento vai lembrar, hein? Adoração. Essa palavra é a palavra-chave. Vamos abrir então aí em Colossenses 3,16, só para a gente poder embasar um pouquinho a nossa palavra. Se você estava em Efésios, você vai para frente, eu estava indo para trás, não ia achar nunca, né? Depois de Filipenses, vem Colossenses 3,16. Olha o que é que diz aqui. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Isso também é adoração. Mas isso é só um aspecto da adoração, tá, gente? A adoração ela não é só louvar, cantar, não é só orar, mas a adoração é você se abster de tudo que você fazia antes. Por quê? Porque como que você pode adorar o Deus Santo se você ainda está dividindo ele com os seus deuses antigos, o Deus do orgulho, o Deus da falta de perdão, o Deus da inveja, da intriga, o Deus da prostituição, da pornografia? Você sabe, Deus ele não se deixa dividir com outros deuses. Então isso também é adoração. E aos cristãos, olha só, o ministério aos cristãos é edificação, certo? Vamos abrir. E não esqueçam de abrir os outros versículos que estão aí, ó, a respeito de Deus. Efésios 1:12, Efésios 5, do 16 ao 19. Tá bom? Se quiser até anotar aí, ó, para você não esquecer. Mas se esquecer, você pode voltar o vídeo, a gente tem esse recurso, né? Vamos agora, então, ver edificação. Colossenses, continue em Colossenses, olha só coisa boa. Você vai só voltar aqui um pouquinho. Colossenses 1,
28. 1:28. Olha o que diz. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha a responsabilidade que Paulo estava colocando. Ele não estava falando assim, ó, eu vou ensinar, né? Ele está dizendo, anunciamos. Ele está colocando isso como uma responsabilidade de toda a igreja. A edificação mútua, ferro com ferro, se afiando uns aos outros, certo? Então a gente deve se edificar uns aos outros. E você vai abrir também depois aí em Efésios 4, do 12 ao 13, para você também já ver mais um versículo sobre esse assunto de edificação. E ao mundo seria evangelização e misericórdia. Vamos lá em evangelização. Mateus 28, 19. Acompanha aí comigo. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas 6, 35 a 36. Vamos ver o que aqui diz. Depois de Mateus, Marcos e aí Lucas. Lucas 6, 35 e 36. Pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. E a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Olha só, gente. Gente, Jesus foi bondoso comigo. Mesmo quando eu era ingrato, que eu, antes de aceitar Ele, eu criticava a Bíblia. Chegava aqui e dizia, não, isso aqui foi tudo adulterado por homens, foi escrito por homens. E ainda assim, gente, eu não entendo até hoje. Ele me abençoou. Ele permitiu com que eu passasse num concurso. Hoje eu estudo a Força Aérea. E Ele me sustentou minha família. E eu era um crítico dele. Está entendendo? Então por que a gente não pode ter misericórdia para com as outras pessoas? Se Ele tem misericórdia com a gente, e Ele teve misericórdia com a gente quando a gente era inimigo dele. Eu ainda sou pecador, mas pelo menos eu reconheço os meus pecados, né? E ainda penso que mesmo assim, né? Mesmo assim, Ele não deveria me abençoar tanto pelo fato de eu ainda ter tantos pecados aí. Mas dia a dia, né? Um dia de cada vez. Para quem conhece o CR aí, é um dia de cada vez. Próximo, só quero fazer parte da igreja invisível. Tem gente que vai falar isso, hein? Muita gente vai chegar, tá, eu entendi tudo que você disse aí, vi que existe a igreja, que foi uma instituição criada por Jesus, que é uma coisa importante, que é maravilhosa, mas eu quero ficar na minha casa. Vou ficar em casa, não vou assistir live, não vou participar de videoconferência do PGM, quando tiver essa pandemia. Quando sair a pandemia, o povo quiser voltar a se reunir na igreja, eu vou ficar em casa mesmo, adorando a Deus em casa. Será que o que você está fazendo é bíblico, meu irmão? Ou será que você está pecando? Pecando. Vamos ver aqui, ó, Provérbios 12:1 diz assim, ó, todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pedra sozinha faz uma construção? Se todo mundo pensasse assim, como você, ou a pessoa que você conhece, que faz isso, pensasse dessa forma, como é que a igreja iria ser edificada? Como é que a gente ia edificar uns aos outros? Uma mão sozinha faz um corpo? A não ser na família Adams, né? Que tem a mãozinha que sai correndo lá, que sai, faz as traquinagens dela lá. Mas aqui, meu irmão, uma mão sozinha não faz um corpo, não. 1 Coríntios 12, né? Fala que não é possível ter um relacionamento com Deus permanecendo sozinho.
Como eu já abri Provérbios 12, 1, você vai poder, em casa, aí, abrir 1 Coríntios 12, 17 a 22. Entender por que Deus está dizendo que você não pode, definitivamente não pode, ter um relacionamento com Ele se você não tiver um relacionamento com os seus irmãos. Muito menos se reunindo com pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo. Ah, não, vou ficar em casa. Não, você não vai ficar em casa sozinho, você vai sair com descrentes. Você vai lá no seu trabalho, vai encontrar com muitas pessoas descrentes. Você vai para a academia, vai encontrar com muitos descrentes. Vai para o clube, vai para a livraria. E aí as pessoas chamam você para uma reunião social. E você já sabe, né, o que é que vai acontecer. Deus, gente, formou uma família, certo? E Ele quer que andemos em comunhão. Depois abre aí, ó, Salmos 1:1, que é em relação a essa questão da gente não ficar substituindo o povo de Deus, o relacionamento somente com o povo de Deus, para um relacionamento somente. Lembre-se também que tem que haver um equilíbrio, tá? A gente deve se relacionar com todo mundo, com todos, com crentes, com não crentes. Inclusive, a gente deve ser luz, né? Mesmo porque no trabalho é inevitável. Você vai chegar lá e você vai encontrar com muitas pessoas não crentes no seu trabalho também. Mas o fato de você querer se relacionar apenas com os descrentes é que é o problema, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você sabe isso. E como Deus formou uma família, Ele quer que andemos em comunhão. Me diga uma coisa, você é pai, você é mãe? Se você não é pai e mãe, você tem irmãos. Se você não tem irmãos, você tem primos. O que é que você acharia se todo mundo da sua família andasse em discórdia? Você deve até estar pensando aí que na sua família tem muita discórdia. Na minha também. Muita discórdia mesmo. E aí, eu fico feliz? Não. Imagina Deus com as pessoas da família dele. Tem uma frase aí, uma passagem de Tiago 1, 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, gente, se você também está achando que vai ter problemas, né, nessa família nova, ou se você já teve algum tipo de problema, é exatamente esse problema que faz você crescer. É exatamente. Não se furte de passar por dificuldades, né? Porque as dificuldades, você vai ver, muita gente nessa pandemia vai sair mais forte. Tanto fisicamente, porque vai estar cuidando mais do seu corpo, vai estar cuidando mais da sua saúde, como economicamente, tem gente que está se recriando, né? Como espiritualmente, tem gente que está lendo mais a Bíblia, certo? É uma provação que vai fazer a gente crescer. Na igreja é assim também. Crescimento e maturidade só vem, desculpa o erro, através do tempo e da preparação realizados dentro da igreja. Efésios 4, 13 e 16 fala um pouquinho sobre isso. Assim poderemos exercitar o fruto do Espírito. Você que pensou que o fruto do Espírito aí podia ser exercitado sozinho? Não. Gálatas 5, 22 e 23. E foi para isso que Jesus nos chamou. João 15, 16. Dá uma olhadinha lá. E tem uma frasezinha aqui muito interessante que eu peguei de um vídeo no YouTube, que você pode pensar na igreja, mais uma metáfora, tá? Pense na igreja como a Arca de Noé. Dentro dela parece desconfortável, mas fora dela você vai ser encoberto pelas muitas águas, não é verdade? E tem também aquelas igrejas que você se sente muito bem. Gente, a minha igreja, eu me sinto muito bem, tá? Eu amo de paixão e estou com muita saudade de estar aqui, tendo a plena comunhão com os irmãos na minha igreja. Mas eu sei que a gente vai sair dessa bem, e nesse momento eu quero aproveitar para desejar saúde a todos, quero aproveitar para desejar perseverança, contemplação, como o pastor falou no último culto. Hoje eu tive a oportunidade de contemplar a natureza e é muito bom. Vai afastar você de todas as ansiedades,
desse momento que a gente está vivendo. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar? Senhor, te agradeço muito, Pai, por essa oportunidade de estar aqui falando para a tua igreja. Te peço que todas essas palavras que foram proferidas, não por mim, mas por ti, Senhor, estejam adentrando profundamente no nosso coração. Que essas sementes, Senhor, possam encontrar terra fértil e que a gente possa dar o verdadeiro valor à igreja, assim como o noivo dá valor à sua futura esposa, pois todos nós estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro nos céus. Maranata, Senhor Jesus, vem. Amém? Um abraço a todos e até o próximo IDV.